Olá cinéfilos, bem-vindos mais uma vez ao canal Top Filmes. Pessoal, na lista de hoje eu vou falar sobre as 10 melhores adaptações de livros da Agatha Christie. Histórias de mistério existem aos montes, mas poucos autores conseguiram criar uma fórmula tão rica e efetiva quanto a escritora Agatha Christie. Com dezenas de romances que cobriam situações diversas com suspeitos fascinantes e reviravoltas a todo momento, e hoje eu vou falar sobre as minhas adaptações favoritas de Agatha Christie, seja para o cinema, seja para a televisão. Bora para a nossa lista de hoje. E na nossa 10ª posição temos a mais nova adaptação de uma obra da Rainha do Crime. Eu tô falando de Noite das Bruxas. O filme, estrelado e dirigido pelo grande Kenneth Branagh, é o terceiro dessa nova franquia em que o ator dirige e interpreta o grande detetive Poirot. E apesar de não ter praticamente nenhuma ligação com os filmes anteriores, e ainda por cima ser a adaptação mais distante do livro original, o longa novamente tem o carisma de Branagh interpretando o protagonista como seu ponto mais forte. Diferentemente do livro, que era ambientado no interior da Inglaterra, esse filme é ambientado na cidade italiana de Veneza, 2 anos após o fim da Segunda Guerra Mundial, e começa com um detetive belga retirado da sua aposentadoria pela escritora Ariadna Oliver, aqui excepcionalmente interpretada por Tina Fey, que pretende desmascarar ou confirmar o trabalho de uma vidente. Retratando uma Veneza sombria e melancólica e com uma vibração mais assustadora, A Noite das Bruxas é diferente das outras adaptações de Christie que fazem parte da nossa lista, mas tem seus méritos e, embora não seja perfeita, é uma bela adaptação para o cinema. E na nossa 9ª posição temos A Casa Torta. Esse filme é baseado em um dos livros com o desfecho mais controverso da autora britânica e que sempre foi considerado por muitos infilmável. Na verdade, é até mais um drama familiar do que unicamente um mistério, o que a torna ainda mais instigante. Nessa história, o patriarca da rica família Leonides, um imigrante grego por volta dos seus 80 anos, é assassinado. A principal suspeita é sua esposa, quase 50 anos mais jovem, mas todos os familiares teriam possíveis motivos para matá-lo. O elenco do filme é ótimo e conta com Glenn Close, Terence Stamp, Julia Stiles e Gillian Anderson, e o filme garante a diversão nessa história familiar com um dos melhores e mais inesperados desfechos de todas as obras de Christie, meu 9º lugar, A Casa Torta. E na nossa 8ª posição temos Morte no Nilo. Embora não siga o padrão clássico das adaptações, Kenneth Branagh é para mim um dos melhores Poirots das adaptações de Christie, e em Morte no Nilo ele retorna ainda mais à vontade no papel do que em Assassinato no Expresso do Oriente. Aqui ele está apenas tentando tirar férias, mas é claro que seu tempo de relaxar é interrompido por um assassinato. Como em seu antecessor, Morte no Nilo é cheio de reviravoltas e acusações dramáticas. Também tem um cenário mais exuberante e um orçamento maior para retratar a opulência dessa viagem. Enfim, visualmente é um filme impressionante e também é bastante fiel à obra original de Agatha Christie, embora não seja essa a única versão e a única adaptação de Morte no Nilo na nossa lista de hoje. E na nossa 7ª posição temos Noite Interminável. Baseado em um dos últimos livros de Agatha Christie, Endless Night, esse filme é um tipo de thriller um pouco diferente. Nesse conto psicológico que flerta com o sobrenatural, um jovem casal, Ellie e Michael, se sente ameaçado após construir uma casa dos sonhos em um terreno supostamente amaldiçoado. Noite Interminável é um mistério incomum, mas emocionante de Christie, que parece ter sido esquecido no tempo. O principal feito da obra é que ela te deixa intrigado após seu final, como todo bom thriller psicológico deveria. Depois de assistir uma vez, você vai sentir necessidade de assistir esse filme novamente, imediatamente. E antes que você perceba, você já vai querer ver de novo, só para ver se as peças se encaixam melhor a cada visualização. Um ótimo filme, Noite Interminável.
E na nossa sexta posição temos Assassinato no Expresso do Oriente. Esse aqui é um dos livros mais adaptados de Agatha Christie. Já foi programa de rádio, especial de TV, filme, videogame, série, tudo que você pode imaginar já foi feito em cima dessa obra, que é um clássico absoluto da autora. E apesar de todos os fãs de Agatha Christie já saberem o final, desde que esse livro foi publicado originalmente em 1934, o público ainda é cativado por todas as reviravoltas, já que literalmente todas as pessoas com quem Poirot entra em contato são suspeitas nesse filme. Como eu já disse, Kenneth Branagh como Poirot nessa versão da história é incrivelmente divertido de se assistir e o enorme elenco de estrelas confere seriedade e credibilidade a seus papéis. O excelente Assassinato do Expresso do Oriente, meu sexto colocado. E na nossa quinta posição temos a versão clássica de 1978 de Morte no Nilo. Não é nenhuma surpresa que Morte no Nilo, um dos mistérios mais famosos de Poirot de Christie, também tenha sido adaptado várias vezes. Esse filme já apareceu na nossa lista na adaptação de Kenneth Branagh, mas como acontece na versão de 1974 de Assassinato do Expresso do Oriente, o Morte no Nilo de 78 é imperdível tanto para os amantes do cinema quanto para os amantes de Agatha Christie. O filme conta com Peter Ustinov como um excelente Poirot e o elenco está repleto de grandes estrelas do cinema, uma excelente adaptação de Morte no Nilo, meu quinto colocado. E na nossa quarta posição temos uma minissérie e com certeza uma escolha muito controversa, eu estou falando de Os Crimes ABC. Baseada no livro de mesmo nome, essa série conta a história de uma série de homicídios com o mesmo padrão alfabético. Aqui, John Malkovich, o aclamado ator, estrela como um Hercule Poirot em uma versão mais moderna e diferente do personagem, o que acabou causando bastante polêmica entre os fãs. Tem muita gente que não gosta da versão de John Malkovich de Poirot. Nessa história, em 1933, o mundialmente famoso e conhecido detetive Hercule Poirot era encarregado de enfrentar um misterioso assassino conhecido como ABC, que deixava uma cópia do guia ferroviário em cada cena de crime. A série retrata Poirot como um detetive já no final de sua vida, em um momento que ele não era mais tido como o melhor, nem pela polícia e nem pelo público. A minissérie de 3 episódios também usa eventos da guerra na Alemanha como pano de fundo. Apresenta um dos casos mais complexos que Poirot já enfrentou e que é considerado até hoje um dos melhores livros da autora. Embora esteja longe de ser fiel ao romance original, principalmente no retrato envelhecido do Poirot e na história sobre os traumas de Poirot relacionados à guerra, a verdade é que no que diz respeito à trama principal e à investigação, a minissérie se mantém bastante fiel ao livro e o resultado é uma obra bastante reflexiva e uma das adaptações mais melancólicas da obra de Christie. E por falar em adaptação em formato de minissérie, vamos no terceiro lugar para E Não Sobrou Nenhum. É impressionante como o melhor livro de Agatha Christie demorou tanto para receber uma adaptação decente, mas essa série faz jus à obra-prima original e por isso está no topo da lista. Esse romance de Agatha Christie é frequentemente estudado em ambientes acadêmicos e é considerado até hoje uma das maiores obras-primas literárias da história. Essa adaptação foi uma produção da BBC de 2015, feita por Sarah Phelps. Nela, para quem não conhece a história, 10 estranhos são convidados para uma propriedade em Soldiers Island, na costa inglesa, e descobre que estão isolados da civilização. A série conta com um elenco brilhante e o enredo dessa história em 3 partes é estruturada com a mesma perfeição do livro original, com um tom um pouco mais sombrio e intenso do que o romance, mas fazendo jus à obra original em um filme brilhante. E na nossa segunda posição temos, é claro, Testemunha de Acusação. Indicado a 6 Oscars e considerado uma das melhores adaptações de Agatha Christie, o longa é dirigido com maestria pelo gênio Billy Wilder.
Quando Leonard é preso sob a acusação de ter assassinado uma viúva rica de meia-idade, Sir Wilfred Roberts, um veterano e astuto advogado, concorda em defendê-lo. O único álibi do acusado é o testemunho da esposa, Christine, uma mulher fria e calculista. Impossível desgrudar o olho da tela durante as quase 2 horas de projeção dessa adaptação impecável. Esqueçam a série recente que tentou readaptar esse clássico com uma roupagem moderna e infinitamente inferior a essa obra-prima dos anos 50, Testemunha de Acusação. E na nossa primeira posição temos a adaptação clássica dos anos 70 de Assassinato no Expresso do Oriente. Sem dúvida, trata-se da adaptação de Agatha Christie artisticamente mais completa, uma realização certeira do brilhante cineasta Sidney Lumet. E a história traz talvez o melhor Hercule Poirot do cinema, interpretado por Albert Finney. Enfim, a trama já é muito conhecida. Nela, Poirot está de regresso a Londres a bordo do Expresso do Oriente, quando o trem subitamente para devido a uma avalanche que cobre uma de suas linhas. Então um crime acontece e a viagem transforma-se numa busca para descobrir o assassino ainda a bordo. Um filme primoroso, uma adaptação impecável, meu primeiro colocado entre as melhores adaptações da grande Agatha Christie. E é isso, pessoal, essa foi mais uma lista do canal Top Filmes. E na opinião de vocês, quais são as melhores adaptações das obras de Agatha Christie? Deixem aí nos comentários, não esqueçam de se inscrever no nosso canal. Um abraço e bons filmes para todos nós. Até a próxima, pessoal.